Esse aqui é um Mac Mini de 2012, um computador que muita gente ainda tem parado em casa, esquecido numa gaveta ou sendo usado só para coisas bem básicas. E a pergunta que eu sempre quis responder foi simples, mas importante. Até onde dá para ir com esse hardware hoje? Dá para fazer o upgrade? Dá para instalar um macOS bem mais novo usando o OpenCore? Mas tem um detalhe fundamental que muita gente ignora. Rodar não é a mesma coisa que fazer sentido ou ser fluido. E é isso que a gente vai descobrir nesse vídeo hoje. Mas antes, deixa eu pegar o meu café. Agora sim, esse não é um vídeo de milagre nem de promessa exagerada. A ideia aqui é fazer tudo do jeito certo. Primeiro, eu vou abrir o Mac Mini, trocar o HD por SSD e aumentar a memória RAM. Depois disso, com o hardware preparado, eu parto para a instalação do OpenCore e faço também ali o uso do macOS Sequoia. E no final, eu vou te dizer com sinceridade se isso funciona bem no uso real ou se faz mais sentido parar em um sistema mais equilibrado, talvez num macOS um pouco mais antigo. Esse Mac Mini veio com um HD mecânico e apenas 4 GB de memória RAM. E hoje isso já é um gargalo enorme. Antes de pensar em sistema operacional, o básico precisa estar resolvido. Porque não adianta instalar um macOS moderno em cima de um hardware que já começa travando no armazenamento e na memória. O primeiro upgrade é o mais óbvio e também o mais impactante. Trocar o HD por um SSD. Só essa mudança já transforma completamente a sensação de uso do computador. O sistema inicializa mais rápido, os aplicativos abrem com muito mais agilidade e tudo responde melhor. Mesmo que você não instale um macOS novo, só esse upgrade já vale muito a pena. Principalmente se você tiver um SSD aí SATA encostado em casa. Bom, eu liguei esse Mac aqui para ver qual é a situação dele. Ele está formatado, né? Porque isso aqui foi um garimpo. Então ele está como saiu de fábrica aí, ó, OS X 10.8. Mas o interessante é que ele tem, ó, 4 GB de memória apenas, olha só. 4 GB DDR3, 133. Bom, vamos tentar fazer um upgrade aqui para 8 GB para ver se dá uma melhorada para a gente colocar o Sequoia. Então vamos abrir agora esse Mac. Aí só para constar, ó, antes que você pergunte, é um Mac Mini, um i5 2.5 Intel Graphics 4000. Meu Deus do céu. Vamos fazer o upgrade nessa bagaça aqui agora. Bom, aqui está o Mac então, Mac Mini 2012. E para começar nós precisamos de duas chaves, tá? Chaves do tipo Torx, mas de dois tamanhos, que é a T5/T6 e a T8, tá? Para a gente conseguir tirar os parafusos para fazer esse upgrade, ok? E aqui para abrir o Mac é muito fácil, é só você virar ele. Você vai ver que tem uma marcação da bolinha, é só rodar, ó. E aqui a tampa já está aberta. Se eu tombar ele aqui, ó, a tampa já vai cair. Às vezes é um pouquinho difícil, mas ela já sai, ó, beleza? Já com ele aberto aqui, nós vamos precisar tirar alguns parafusos com a T8, tá? Esses 4 parafusos aqui vão sair com a T8 e com a menor a gente vai tirar este do cooler, tá? E mais esse que é dessa capa de proteção. Então nós vamos começar por esses 4 aqui, ok? Nada aqui precisa de força para tirar, tá? Tudo é somente, ó, jeito, só puxei. Isso aqui, ó, é a antena do wireless, tá? Essa bolinha aqui do Wi-Fi. Então tenha cuidado que tem um fiozinho aqui, você pode deixar assim de lado, tá? Agora vamos tirar do cooler aqui. Para isso eu vou trocar a chave. Bom, o cooler já saiu, é só você puxar para cima. E cuidado que o fiozinho dele aqui, ó, é bem fininho. Só que esse fiozinho você não precisa puxar, é só colocar para cima, ó, sem força. E ele já saiu, beleza? Agora, depois do cooler, a gente vai tirar esse parafuso aqui, que é dessa proteção preta. Para tirar ela também é bem fácil, é só levantar um pouquinho, puxar, ó, e já sai. Tudo muito fácil, não precisa de nenhuma ferramenta para isso. Isso aqui é o conector do HD, tá? Então, para a gente tirar o HD, nós pegamos aqui, pode ser com o próprio dedo, com a própria mão, ó. E você vai levantar ele, fazer assim, e já desplugou. E aí, com cuidado, é só puxar o HD. E você pode notar que ele vem com essa película aqui. Eu já descolei as laterais, tá? É uma colinha bem forte. Até tentei tirar sem rasgar, mas não consegui, tá?
Porque essa película aqui, o que ela faz, ó? Ela protege essa parte eletrônica aqui do HD, tá? E aí, depois que você descolou, ó, só puxar, não precisa nem força, saiu o plug, tá? E esse aqui é o SSD que eu vou utilizar, tá? Ele é de 256 GB. E como o SSD não tem nenhuma parte de placa assim exposta como HD, eu não vou utilizar essa película aqui. Então você pode simplesmente, ó, com cuidado, ó, tira ela aqui do conector e pronto, tá? E aí esse conector você vai ver certinho onde é que é para encaixar e vai colocar aqui no SSD, ó. Pronto, não precisa nem força, ó. Já está conectado. Depois do SSD, o segundo upgrade essencial é a memória RAM. Aqui eu saio de 4 GB e levo esse Mac Mini para 16 GB. Isso não transforma a máquina em algo moderno, até porque é DDR3, mas dá muito mais fôlego para o sistema respirar. Menos travadinhas, multitarefa mais estável e uma experiência geral mais suave, especialmente em sistemas um pouco mais recentes. Mas agora vamos retirar as memórias. As memórias é muito fácil, essa travinha aqui você puxa para o lado, com a própria mão, com o próprio dedo, ela já vai levantar, ó. São memórias de notebook, já levantou, então vai sair esse pente 2 GB, vai sair o pente lá de baixo também de 2 GB, para a gente colocar 8 GB ou 16 GB, vamos ver. Então aqui tá minha caixa de RAM de notebook, ó. Tô me sentindo o ET, mandar um salve lá pro ET, pro 1155, que nós vamos sovar essas latas aqui, como ele disse. Mas eu vou procurar para ver se eu acho aqui 8 GB ou quem sabe 16 GB. Acho que 16 GB não vai ter, tá? Vai ter 2 pentes de 4 aqui. E não é que eu achei, aqui ó, 2 pentes de 8 GB não são da mesma marca. Uma é da marca Crucial aqui, né? E o outro, sei lá que marca é isso aqui, mas enfim, são 2 pentes aqui de 8 GB, 16 GB. E vamos ver se ele vai ler tudo certinho. Então agora vamos fazer o trabalho inverso, né? Vamos colocar aqui esses pentes, só toma cuidado que um lado é maior e outro é menor. Então vamos colocar o de baixo primeiro, que é mais difícil, né? Óbvio, tem que botar o de baixo primeiro, senão não vai. Só empurrar e depois apertar para baixo, ó, deu o clique. E agora a de cima é a mesma coisa. Ó, encaixa certinho ali, ó, e vai dar o clique, ó. Pronto, memória no lugar. Agora vamos colocar o SSD, tá? Esse plug aqui, ó, não sei se vai dar de ver, mas esse plugzinho é só apertar, bem tranquilo. Então eu vou colocar o SSD aqui, o SSD já está no lugar e agora somente apertar o plugzinho aqui e ele já vai dar o contato, não precisa muito forte, ó. Só encostei o dedo e ele já fixou e o SSD já está fixo no lugar, ó. Pronto, vamos colocar agora as capas, os parafusos e ver se vai funcionar. Ó, nada precisa de força, é bem tranquilo mesmo. Essa gradezinha aqui entra por baixo ali, né, essa bordinha, para dar o acabamento. Bom, já estou com todas as placas no lugar. Aqui vai uma dica para você. Se você trocar por SSD, antes de fixar essa placa de metal, fixa o SSD aqui com esse parafuso. Porque se você colocar essa placa e tentar colocar o parafuso, ele não vai chegar lá no SSD, tá? Então foi um probleminha que eu passei aí, já estou dando essa dica para você. Primeiro fixa o SSD nessa plaquinha para depois colocar ela. Agora vamos só terminar aqui e colocar o cooler em si. O conector aqui é bem fácil, tá? Só você colocar em cima do conector e apertar assim com o dedo. Pronto, já encaixou. Não precisa força. Lembre-se, nunca precisa força. Aqui é tudo delicado e encaixa-se perfeitamente. Aqui o cooler aperta bem, não precisa tirar leite de pedra. Mas deixa ele bem firme para não ficar fazendo barulho, tá? Pronto, vamos colocar a tampa. Só alinhar a bolinha ali, ó. Apertou e gira. Já está, ó, fechado. Agora, bora ligar para ver se vai funcionar. Com SSD e memória instalados, eu fecho o Mac Mini e agora sim faz sentido partir para o software. Os dois maiores gargalos aqui foram removidos. A partir daqui, o que vai definir a experiência é o limite natural, tanto do processador quanto da GPU, da placa de vídeo, porque isso continua sendo um computador de mais de 10 anos, na verdade, cerca de 14 anos, porque ele é 2012. E aqui entra o OpenCore.
Ele é o que permite instalar versões mais novas do macOS em Macs que não são mais oficialmente suportados. Bom, a primeira coisa a fazer é espetar um pendrive, tá? Eu já coloquei o meu aqui. Depois disso, nós vamos abrir o navegador e eu vou deixar o link aí na descrição para você baixar o OpenCore Legacy Patcher. É só clicar aqui, scrollar aqui para baixo e aqui, ó, OpenCore Patcher, ele vai fazer o download, tá? Eu já fiz esse download, já instalei ele, você vai instalar, é super tranquilo. Depois disso, vamos abrir ele, OpenCore Legacy Patcher. E aqui em Settings, tá? Nós vamos escolher qual é o modelo. Se você está fazendo esse procedimento no seu próprio Mac Mini, não tem problema, ele já vai identificar. Como eu não estou fazendo nele, tá? Eu vou ter que colocar aqui. A minha versão de OpenCore Legacy Patcher aqui está um pouquinho diferente, mas é porque eu uso Hackintosh, enfim, tá? Então, vamos fazer o seguinte, como que eu descubro o meu modelo se eu não estiver fazendo na minha máquina? É simples, você vai vir aqui no Google e vai colocar, ó, qual o identificador modelo do Mac Mini, no caso esse, né, Mac Mini 2012 5 A1347, tá, o nome tá embaixo. E aqui ele diz, ó, o Mac Mini 6,1 para a versão 2.5 e Mac Mini 6,2 para a versão 2.3. Então, o nosso aqui, no caso do vídeo, é essa versão do i5 2.5, né? Então é Mac Mini 6,1. E você pode conferir o resto, ó. 2012, suporta até ó, 16 GB, vamos ver se vai dar certo. Intel HD Graphics é 4000, então é esse mesmo aqui. Então vamos escolher Mac Mini 6,1. Então vamos ver em Settings, aqui ó, Host Model, Mac Mini 6,1, aqui ó, Mac Mini 6,1, já selecionou. Agora vamos vir aqui em Extra e aqui ó, essa caixinha provavelmente ela vai estar habilitada para você, tá? Mas nós vamos desabilitar porque agora nós vamos ter um SSD e pronto, aqui já está escolhido Mac Mini 6,1. O próximo passo é criar um instalador desse macOS, né? Então você vai vir clicar em Download e nós vamos escolher a última versão do Sequoia, tá? Nós não vamos escolher o Tahoe porque ainda não está 100% e ele é pesado pra caramba, o Sequoia já vai ser também. Eu recomendo nessa máquina você colocar no máximo dos máximos Ventura, mas aqui nós vamos fazer com o Sequoia e você vai apertar em Download e ele vai fazer o download dessa versão do macOS. Então agora a gente vai esperar aqui fazer esse download e logo eu já mostro o próximo passo. Depois que ele baixar e extrair, ele vai te dar essa mensagem aqui, ó, criar um instalador no macOS, você pode clicar em sim. E aí, ó, a gente vai escolher o macOS Sequoia e aqui escolher o pendrive, né? O Data Traveler foi esse que eu coloquei de 128 GB, ó. É esse mesmo. Vou selecionar e, selecionar e yes, ele vai formatar e ele vai copiar todos os dados para dentro do pendrive. Então, se você estiver fazendo aí com pendrive 3.0 numa porta 3.0, vai ser mais rápido. Se você estiver utilizando porta 2.0, vai demorar um pouco mais, tá? Mas aqui costuma demorar cerca de 30 minutos ou mais. Bom, o OpenCore aqui já terminou de extrair tudo para dentro do pendrive, ele já até mudou de nome. Agora ele está validando o nosso instalador. E esse processo todo aqui demorou cerca de 1 hora para eu fazer. Bom, e assim que ele acaba de instalar aqui, de validar, né? Ele dá esse aviso que foi tudo feito com sucesso e pergunta se quer instalar o OpenCore no disco. Sim, a gente precisa instalar o OpenCore dentro do nosso pendrive para a gente conseguir botar lá no Mac Mini. Então vamos apertar o Yes aqui, Install to Disk. E agora muito cuidado, tá? Agora você tem que selecionar o seu pendrive. Eu no caso aqui tem meus 3 SSD, mas tá aqui ó, Data Traveler. E agora ele vai instalar lá dentro do pendrive e a gente já consegue dar boot lá no Mac Mini daí. Essa parte aqui é rápida, tá? Não demora muito não. Pronto, feito com sucesso. Agora a gente pode dar um OK. Vamos retornar aqui, podemos fechar e vamos ejetar o nosso pendrive e vamos lá no Mac Mini agora. Com o pendrive criado e o OpenCore configurado, eu inicio a instalação do macOS Sequoia. O processo leva um tempo, exige bastante paciência, mas no final o sistema instala e inicializa corretamente. Tecnicamente falando, sim, o macOS Sequoia roda em um Mac Mini 2012, mas tem muito mais por aí. Bom, já pluguei ó, mouse e teclado nele ali, então agora eu vou ligar
Vamos ver se ele vai dar boot pelo menos, né? Assim espero. Eu acho que tá vazio aquele SSD. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Pronto. Vamos ligar. Ó, pelo menos o barulho do pan do início da maçã já aconteceu. A princípio ele tá sem sistema mesmo, sem nada. Então agora vamos espetar aquele nosso pendrive que nós criamos para conseguir colocar aqui o Sequoia. Bom, então vamos lá. Vou espetar aqui o pendrive do Mac Mini e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ligar ele com a tecla Option apertada, tá? Para ele entrar no menu do boot. Aí, ó, entrou no menu do boot. Agora você vem em EFI, tá? Não sei se vai estar para ver aí, mas vamos em EFI, boot, Enter. E agora, ó, install macOS Sequoia. E agora, se deu tudo certo, ele vai carregar toda a barrinha e entrar no menu de instalação lá do Disk Utility e tudo mais do Sequoia. Pronto, ele já deu boot, foi até bem rápido. Agora você vai ver onde? Utilitário de disco. Vou colocar aqui, ó, mostrar todos os dispositivos. E aqui está o nosso HD, né, SSD interno. Nós vamos ver em apagar. Vou colocar aqui, ó, Macintosh SSD, formato APFS, mapa de partição GUID, apagar. Pronto, SSD formatado, pode dar OK, agora fechar. E agora vamos entrar na instalação do macOS Sequoia. Bom, e aqui é o passo a passo padrão de instalação do macOS, né? A gente aperta continuar, depois vamos aceitar os termos e depois escolher o nosso SSD interno para estar fazendo a instalação. E agora aqui nessa tela vai demorar um pouquinho também, mas quando eu tiver com o sistema já rodando, eu volto aqui. Aí ó, o PC tá reiniciando, depois de umas 2, 3 reiniciadas, finalmente ele está instalado agora. Vai ser o primeiro boot agora, toda aquela parte de configuração prévia ali para conseguir entrar no Mac. E estamos aí, galera, dentro do Mac Mini com o macOS Sequoia. Vou até colocar aqui, ó, Mac Mini 2012 2.5 e 5 Intel HD Graphics 4000, 16 GB de memória, ó, 1600 MHz DDR3. Está na versão 15.7.3 do macOS Sequoia, a última até então nesse vídeo. E aqui, ó, aproveitando, o próprio OpenCore já vai te dar essa mensagem quando você ligar, porque agora a gente precisa fazer o quê? Instalar o OpenCore dentro do SSD interno do Mac Mini, para a gente poder botar sem o pendrive, porque até agora eu botei com pendrive, tá lá ele, ó. Então vamos apertar um OK aqui. Install to disk, igual a gente fez antes no pendrive, só que agora a gente vai escolher o SSD interno aqui, ó, que é esse aqui. Vou deixar ele instalar. E pronto. Agora aqui eu posso apertar em reboot, mas antes disso eu vou tirar o pendrive. Ó, o pendrive está aqui. Vamos apertar um reboot aqui. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para reiniciar e dar um reboot. Nem vou cortar o vídeo aqui. É a primeira vez, hein? Eu também não sei. Aqui eu boto no reiniciar. Vamos lá. Não dá para esperar uma performance muito boa de uma máquina com 14 anos e utilizando o macOS Sequoia. Pelo menos tem 16 GB de RAM. Vamos ver o que vai acontecer. E tá aí, reiniciou. Demorou quase 3 minutos para reiniciar, eu acho. Mas tá tudo funcionando perfeitamente, inclusive a aceleração gráfica, senão não estaria com o tema Dark, nem aparecendo papel de parede e tudo mais. E agora, para certificar que tá tudo certo, eu entrei aqui novamente no site do Dortani e vou baixar o OpenCore Legacy Patcher, tá? Pode ver que a internet está funcionando, senão não estaria fazendo isso. Mas para certificar que tudo está funcionando e para alterar lá o início,
de tirar lá aquele menu, já cair diretamente na maçã, eu preciso dele. E tá baixando rápido aqui, ou seja, o Wi-Fi está funcionando legal. OpenCore instalado com sucesso, podemos mover para o lixo, não tem problema. Já vamos até excluir aqui. E agora vamos abrir o OpenCore Legacy Patch. Uma coisa que eu notei, pelo menos aqui no meu computador, esse meu monitor é ultra wide, é 2560 por 1080. E aqui, ó, se eu mostrar para você, em display, ele não reconheceu toda esse tamanho de tela ultra wide, ele reconheceu como um Full HD normal, no 1920 por 1080, ó, 1080 padrão. Até botei aqui em mostrar outras para ver se tinha, não tem o 2560. Talvez possa ser uma limitação até de hardware, não sei. Mas enfim, abrindo aqui o OpenCore Legacy Patch, vamos em Post Install Root Patch. Vamos ver se ele vai aplicar. Ele vai aplicar um de gráfico e outro de network. Vamos aplicar de novo. Já está funcionando, vocês estão vendo, mas eu vou aplicar só por desencargo de consciência. Depois que ele terminar aqui de fazer o root patch, ele vai pedir para rebootar, tá? Esse processo aqui demorou mais de 5 minutos, demorou demais, tá? Do que o habitual, mas volto a falar, é pela idade da máquina. Mas aqui não vamos apertar em reboot ainda, vamos colocar em ignorar, retornar para o menu e agora vamos fazer aquela alteração para não aparecer aquele menu de boot. Vamos vir aqui em Settings, ok? E aqui onde está escrito Show OpenCore Boot Picker, nós vamos desativar, somente isso. E aí vamos voltar e Build and Install OpenCore, que a gente precisa instalar no disco agora com essa variação, tá? Pronto, agora sim podemos rebootar a máquina e vamos ver se tudo vai estar funcionando e ele vai cair direto. Vamos lá. Bom, a máquina reiniciou, a princípio está tudo funcionando, Wi-Fi funcionando. Vamos vir aqui em sobre esse Mac. E tá aqui Mac Mini 2012, 2.5 Core i5, né? Dual Core, Intel HD Graphics 4000, 16 GB de memória, DDR3. E é isso aí. Eu não vou nem me atrever a rodar alguns benchmarks aqui, porque o resultado vai ser horrível, tá? Mas vamos abrir o Safari aqui. Ó, cliquei, espero uma eternidade para abrir. Vamos colocar aqui no YouTube para ver se ele vai rodar algum vídeo, nem que seja em Full HD. Ó, aí eu coloquei um vídeo Coffee-Tech, inclusive desse gabinete que está aqui do lado, e ele está reproduzindo, inclusive até com áudio. Vou botar em tela cheia para ver. Deu uma bugada, mas está reproduzindo. Aliás, se você quiser assistir esse vídeo aí no canal, vou deixar o card aí para você assistir, tá? E é isso aí. Ele consegue reproduzir em 1080. Então você consegue assistir um videozinho aqui em 1080 com paciência, tá? Mas em 720 p seria melhor. Bom, então é isso. Está aqui o Mac Mini com Sequoia instalado, atualizado. Mas agora vamos conversar um pouco mais sobre isso. E é exatamente aqui que muita gente se engana. Porque instalar é uma coisa, usar no dia a dia é outra completamente diferente. No uso real o sistema funciona, mas ele não é rápido. Mesmo com SSD e 16 GB de RAM, dá para sentir que o hardware já está no limite, ou até mesmo além do limite. A interface responde, os aplicativos abrem, mas tudo acontece com um atraso, vamos dizer assim, com aquela sensação constante de que o PC está trabalhando no limite. Nada está quebrado, nada está corrompido, mas na verdade também não é realmente fluido. E isso é esperado, porque não só a RAM e o SSD que definem o desempenho. O processador e a GPU desse Mac Mini são antigos, e o macOS Sequoia foi pensada para máquinas muito mais modernas. O upgrade melhora bastante, mas não muda a idade da plataforma. E aqui fica a frase que resume tudo. Rodar não significa que faz sentido. Aliás, eu recomendo até que você instale uma versão mais antiga do macOS. Talvez ali até o Big Sur, Monterey, até um Ventura seria o limite. Na minha opinião, o macOS Sequoia roda, mas não é a melhor escolha para essa máquina.
O ponto de equilíbrio está no macOS Ventura, o macOS 13. Ele é moderno, compatível com muita coisa atual e tende a rodar de forma mais fluida nesse hardware. Se a ideia for usar esse Mac Mini no dia a dia, o Ventura faz muito mais sentido. Então você pode estar se perguntando, vale ou não a pena fazer isso? A resposta é, depende do objetivo. Se você quer aprender, testar e dar uma sobrevida para um Mac antigo, vale a pena sim. Agora, se a ideia aqui é usar como uma máquina, um computador principal, é importante alinhar as suas expectativas. Às vezes, escolher um sistema mais leve é melhor do que insistir no mais novo. Agora, uma coisa interessante é que, apesar de não ser ideal para uso diário, esse Mac Mini ainda pode fazer muito sentido para usos específicos. E no próximo vídeo eu quero testar uma ideia um tanto diferente. Transformar esse Mac Mini em um mini console retrô, só para aqueles jogos clássicos aí, para quem é um pouco mais velho assim como eu. Se você curte esse tipo de experimento, fica ligado no próximo vídeo. Se você tem um Mac antigo parado aí, comenta aqui embaixo até qual versão do macOS você iria e para que tipo de uso essa máquina ainda faz sentido para você. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e agora eu vou terminar o meu café e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!